A ideia do Sejusc Saúde decorreu da realidade de Sete Lagoas, né? Nós somos uma cidade de porte médio, em franco crescimento, que apresenta problemas em diversas áreas, problemas típicos de uma cidade que cresce. E um dos problemas que aflige a sociedade de Sete Lagoas tem sido há muito tempo a judicialização da saúde, ou seja, o cidadão precisa vir à justiça para buscar um medicamento, para buscar um tratamento médico, e isso fazia com que o número de processos relacionados à área da saúde aqui em Sete Lagoas aumentasse, e a gente percebeu isso, aumentasse ano a ano. E o Tribunal de Justiça, então, teve a sensibilidade de compreender que esse problema existe, de querer buscar dar uma rapidez à solução desses problemas e achar uma forma mais ágil, mais rápida para resolver isso. E uma das maneiras que foram cogitadas, e isso acabou se concretizando e hoje é uma realidade em Sete Lagoas, é a implantação de um centro judiciário de solução de conflitos. É uma nova forma do judiciário resolver as questões, quer dizer, em vez de se dar origem a um processo judicial, que a gente sabe, o processo judicial ele é caro, ele é demorado, a resposta nem sempre atende à rapidez, à agilidade, à necessidade, né, do consumidor, do paciente, do cidadão. Nós decidimos então criar aqui uma câmara, uma espécie de câmara de solução de conflitos para resolver esses conflitos relacionados à saúde de forma administrativa, de forma rápida e de forma ágil. E para essa finalidade, nós contamos com o apoio imprescindível da Faculdade de Medicina Atenas, aqui em Sete Lagoas, que oferece já uma parceria muito exitosa com o município de Sete Lagoas, prestando serviços de saúde de excelência, para formatar uma instituição que desse conta de receber essas demandas, de examinar essas demandas e de entregar para a sociedade um resultado que fosse ágil, eficaz, resolvendo essas demandas da saúde. No segundo momento, nós procuramos o município de Sete Lagoas e o prefeito de Sete Lagoas, e aqui quero fazer esse registro, nos atendeu prontamente, ouviu a nossa proposta e decidiu se unir a esse esforço e trazer a Secretaria Municipal de Saúde para dentro do Sejusc, participar da construção dessa solução, que é uma solução coletiva, para que os processos relacionados a prestações de saúde fossem atendidos prontamente pelo município. De sorte que agora somos 3 parceiros institucionais, uma faculdade de medicina de qualidade reconhecida, o município de Sete Lagoas e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aliados nesse propósito de agilizar as demandas relacionadas à saúde, de reduzir o gargalo, de diminuir o tempo de tramitação desse processo e de prestar para o cidadão o medicamento ou o procedimento médico, cirúrgico, no tempo que ele precisa. Essa proposta é uma proposta interessantíssima e eu sou entusiasta dela e digo mais que é o futuro da justiça, O Brasil hoje recebe 40 milhões de processos por ano. Nós temos um estoque de processos na justiça brasileira de 80 milhões de processos. Isso é maior que o quantitativo de processos de qualquer país do mundo. Nós temos o maior número de advogados do mundo, nós temos o maior número de faculdades do mundo. Então, quer dizer, o Brasil se tornou uma sociedade extremamente litigiosa e o Poder Judiciário não tem capacidade material de dar conta de resolver tantos processos. Feito esse quadro, então, o CNJ, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, quem faz o planejamento, passou a pensar em soluções para isso. Quer dizer, vai chegar num ponto em que a justiça se tornaria inviável, você simplesmente entraria com o processo e não conseguiria a resposta. E uma das formas de se enfrentar isso, e que acabou virando um projeto, esse projeto foi implementado e hoje ele está implantado em todas as comarcas do Brasil, é o projeto dos Sejuscs.
são centros judiciários de solução de conflito. É um centro que visa levar cidadania para a sociedade, porque em vez de estimular uma litigiosidade, né, ou seja, briga, ação na justiça entre uma pessoa e outra, com intervenção de advogado, de promotor, do juiz, com recurso, né, com testemunhas, todo mundo já teve experiência na justiça, sabe que não é uma experiência tranquila, não é? Então decidiu se investir na conciliação, na conversa, no diálogo, na mediação, na pacificação. O Centro de Solução de Conflitos, o CEJUS, ele tem essa finalidade, ele é uma estrutura dentro do Poder Judiciário, funciona na comarca, tem ali profissionais capacitados, nós temos estagiários, nós temos psicólogos, nós temos servidores de carreira, pessoas treinadas para sentar com as partes, fora do processo judicial, uma tentativa de acordo, e ali mediar um acordo, uma conversa, um diálogo, né? E isso dá resultado. Aqui no CEJUS de Sete Lagoas, que já está em funcionamento, nós recebemos aqui demandas de qualquer tipo, qualquer espécie, inventário, divórcio, uso campeão, o que tiver de processo que poderia render um litígio, pode ser trazido para cá, e o índice de acordo aqui tem sido muito alto, o que mostra que as partes, elas têm interesse em conversar, em dialogar e em achar uma solução que não venha exatamente, propriamente do juiz. E isso é importante, porque quando duas partes que estão litigando, elas sentam e conversam, cada uma expõe seu ponto de vista, cada uma expõe sua possibilidade, apresenta a sua justificativa, faz uma proposta, vem uma contraproposta, ou seja, as duas partes vão ali construindo o acordo. E o acordo ele sai na medida da capacidade de cada um. Ele só vai se obrigar até onde ele aguentar, né? Até onde ele puder ir. E isso fortalece o acordo, isso recupera inclusive o vínculo entre as partes. A gente vê muito isso aqui em direito de vizinhança, um vizinho que briga com o outro porque um problema no passeio ali, e aí eles sentam, conversam e resgatam aquele vínculo que estava partido. E isso não aconteceria se viesse uma sentença do juiz de cima para baixo, porque a sentença costuma desagradar as duas partes, né? Enquanto no acordo as duas saem satisfeitas, porque cada um abriu mão um pouquinho, ou alterou a forma de cumprir, aí o acordo saiu, na sentença nem sempre a parte fica satisfeita. O que ganha, às vezes acha que o processo demorou muito, que não ganhou tudo que queria, e o que perde, ele sai completamente insatisfeito. Então, é uma maneira de você diminuir a quantidade de processos judiciais, é uma maneira de você pacificar a sociedade, é uma maneira de você, especialmente, acelerar a resolução dos processos. Porque a justiça não pode ser um dificultador da vida do cidadão. A pessoa não pode entrar com um processo na justiça e esperar 8 anos para ter uma solução, né? Porque aí a justiça está atrapalhando em vez de ajudar. Quando as partes vêm aqui e conseguem fazer um acordo, e às vezes entre ele entrar com o processo e sair o acordo no CEJUS, que às vezes demora uma semana, né? Isso aí faz com que ele tenha essa sensação de que esse aparato da justiça está ajudando, né? Ele está conseguindo resolver as coisas dele, está conseguindo aquela questão que estava indefinida foi solucionada e ele consegue organizar a sua vida. Então, assim, esse foi o motivo, o contexto que o CEJUS foi criado aqui como uma ferramenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dispõe para a sociedade de Sete Lagoas. Eu quero fazer um convite a quem não conhece o CEJUS, a quem tem uma demanda que eventualmente possa vir a ingressar na Justiça, procura o CEJUS antes. Em vez de entrar com o processo, procura no CEJUS. E aí devo dizer o seguinte, o processo no CEJUS ele é sigiloso, só as partes têm conhecimento, ele é rápido, nós marcamos a audiência no menor prazo possível, e isso costuma ser em no máximo 15 dias, e ele é gratuito, aqui você não paga custas, você pode vir acompanhado do seu advogado, você pode contratar o seu advogado particular, ele vai te prestar uma assessoria, um acompanhamento, um aconselhamento, mas se eventualmente você não tiver advogado ou não quiser estar acompanhado de advogado, você não precisa
do advogado para estar aqui, não é? De forma que é uma ferramenta muito interessante nesse objetivo que é ajudar a pacificar a sociedade, a diminuir essa litigiosidade do país. Como eu falei, hoje nós temos 80 milhões de processos em andamento, são no mínimo 80 milhões de pessoas que esperam uma solução para um problema. Os problemas podem ser pequenos, podem ser maiores, e muitas vezes eles podem ser pequenos para outros, mas para quem está vivendo aquele problema, ele é um problema importante, ele é um problema que deve ser resolvido, né? E isso a gente presencia aqui todo dia na Justiça. Esse Sejusc Saúde é um ganho imenso para Sete Lagoas, porque de fato vai ser o primeiro desse tipo a ser instalado no interior de Minas Gerais, com essas parcerias, com esses vínculos, né? Isso aí é realmente um destaque para Sete Lagoas e região. A parte burocrática de criação, de assinatura de convênio, essa parte já foi vencida e nós estamos agora já definindo os fluxos, os procedimentos e como é que vai funcionar na prática para que ele, de fato, entre em operação. É um Sejusc que, como eu disse, há 3 mãos, né? Porque são 3 instituições participando. Então, a configuração que está sendo estudada provavelmente vai ser essa, mas vai ser anunciada. O ponto de atendimento vai ser no centro de Sete Lagoas, aqui no Juizado Especial, porque facilita o acesso para a comunidade, né? Mas também haverá um ponto adicional lá dentro da Faculdade Atenas, no núcleo de prática jurídica do curso de Direito, porque os acadêmicos vão trabalhar nesse processo também, vão prestar assessoria. Se precisar de mais acompanhamento para as partes, os acadêmicos estão preparados para fazer um atendimento online, por videoconferência, por WhatsApp, o que for necessário. E o município também vai participar, né, de todo esse procedimento, mas aí de forma online, de forma remota, de modo que não vai ter prejuízo, né? Pelo contrário, o objetivo é facilitar para o cidadão. Inclusive as audiências, a ideia é que as audiências sejam feitas por videoconferência, ou seja, a parte vem aqui querendo um medicamento, enfim, e aí tem uma audiência. Se tiver audiência designada, da casa dele, pelo celular, ele vai poder entrar e participar junto com o profissional do direito, junto com o profissional da Secretaria Municipal de Saúde, junto com o juiz ou o servidor aqui do Tribunal de Justiça.